Hoje, no Bloco Internacional, nós vamos conversar com o jornalista Ivan Godoy, especialista em assuntos internacionais, sobre a queda do regime de Bashar al-Assad, que foi derrubado na Síria depois de 24 anos no poder. O Ivan Godoy está agora na ponta da linha. Ivan, bom dia para você. Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes. Ivan, o que explica o colapso relativamente rápido do governo sírio? A mudança de situação no Oriente Médio, em seguida ao ataque do Hamas contra Israel, né, provocou essa queda. Por quê? O que aconteceu? Com os combates na faixa de Gaza e depois no Líbano, o Hezbollah acabou, que foi solidário com o Hamas, né? Acabou sendo muito afetado pelos ataques israelenses. O Hezbollah era uma das forças principais que apoiavam o governo sírio. Além disso, a Rússia está muito dedicada à guerra na Ucrânia, está focada nesse conflito, para ela muito mais importante do que a questão do Oriente Médio. Então essa situação fez com que tanto o Hezbollah quanto a Rússia não pudessem dar ao governo do Assad o apoio que ele tinha antes, né? Tem que se ver que o exército do Assad contava com o apoio principalmente do Hezbollah, da Rússia e também do Irã, que igualmente está muito focado nessa questão do Líbano, nessa questão do Hamas. Então esses três apoiadores do regime do Assad simplesmente não puderam dar-lhe apoio ou não tiveram interesse em dar-lhe apoio nesse momento. Então essa situação provocou um rápido avanço das tropas, das forças rebeldes, que foi realmente uma surpresa para todo mundo. Foi uma surpresa, parece que tanto para o regime sírio como para todo mundo, quanto às potências, digamos, que são inimigas do regime sírio, tanto para os aliados. Essa foi uma grande surpresa, um grande assunto deste final de ano. Agora, a Rússia já disse que o Bashar al-Assad e família estão em asilo no país, asilo humanitário. E quem controla a Rússia agora, Ivan? Essa é a pergunta que as pessoas fazem, e principalmente com relação à questão do controle efetivo, já que o ditador caiu na Síria. Agora, quem é que controla? Bom, primeira questão, quanto ao asilo, né, do Assad. Aparentemente houve alguma negociação, né, efetivamente houve encontros entre as autoridades da Turquia, principalmente, que é o grande apoio à parte dos rebeldes, a Turquia, e os russos. E uma das questões é que, num primeiro momento, os rebeldes disseram que vão respeitar as bases russas, militares russas na Síria. Temos que levar em conta que a Síria, ela tem no seu território, primeiro, a mais importante base naval russa, e aliás a única base naval russa no Mediterrâneo, onde fica uma frota russa. Então para a Rússia é importantíssima essa base naval de Tartus. Também tem uma importante base aérea, além de outras bases menores. Então, aparentemente houve algum acordo para, num primeiro momento, permitir que os russos continuem por lá. Agora, ninguém sabe o que vai acontecer, até porque ninguém sabe como vai ser esse novo governo. Temos que explicar que os rebeldes não são um grupo unido, são vários grupos. O principal grupo é o chamado HTS, que é a Organização para a Libertação do Levante, que é dirigida pelo principal líder rebelde, que é Abu Mohammad al-Holani. Esse grupo e o próprio al-Holani são considerados terroristas, tanto pelos Estados Unidos quanto pela Europa e pela ONU. Esse é o principal grupo. Agora, também tem outro grupo chamado Exército Nacional Sírio, não confundir com o Exército do Assad. Esse Exército Nacional Sírio, no caso, é apoiado pela Turquia. O outro grupo, HTS, é apoiado por vários países árabes. Também temos outro grupo que controla a quarta parte da Síria,
que é o chamado SDF, Forças Democráticas Sírias, que são basicamente forças dos curdos, que é uma minoria étnica que existe dentro da Síria, que controla a 4ª parte do território da Síria e que é apoiado pelos Estados Unidos. Esse grupo SDF, esses curdos, eles têm lutado contra o Estado Islâmico e principalmente são os carcereiros nos campos de prisioneiros que guardam milhares de prisioneiros do Estado Islâmico e suas famílias, que essa é outra questão, né? Eles não podem fugir, esse pessoal, porque o Estado Islâmico ainda é um perigo. Tanto é que os Estados Unidos realizaram dezenas de bombardeios ontem sobre a Síria contra alvos do Estado Islâmico. Então você pode imaginar que isso é uma colcha de retalhos e não está muito claro como esses grupos chegarão a um acordo para governar. Até porque esses grupos também lutam entre eles. E dentro de cada grupo, há subgrupos também rivais. Então temos aí uma grande confusão, né? Sem dúvida, e essa é a preocupação internacional. Essa pergunta que você faz, quem vai mandar na Síria? Como será esse novo governo? Além disso, há outro fator, os restos do exército do Assad, porque se não houver uma certa habilidade em relação a esses militares, que é um exército de qualquer maneira de alguma importância, possivelmente eles no futuro constituirão grupos armados contra o novo governo, o que aconteceu, por exemplo, no Iraque, né? Então nós temos aí uma situação ainda bastante caótica. O certo é que há vencedores e há perdedores nesta derrubada do Assad. Okay. E podemos mencionar, né, que no caso a Turquia como a grande vencedora, Israel uma segunda vencedora nessa questão, e aí os grandes perdedores, que são principalmente o Irã e a Rússia. Estamos conversando com Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais. O assunto é o impacto da queda de Bashar al-Assad, derrubado na Síria depois de 24 anos no poder. Ivan, hoje tem reunião do Conselho de Segurança da ONU, reunião de emergência, né, pedida pela Rússia, como você disse, uma das derrotadas pela queda de Assad na Síria. Como é que você vê, Ivan, que vai ficar a geopolítica no Oriente Médio com essa nova situação na Síria? Você falou que Israel ganha, mas Israel está aí numa guerra, né, contra Hamas, contra Hezbollah, contra o Irã, então está atuando em várias frentes. Como é que você vê a geopolítica aí do Oriente Médio depois da queda de Assad, que mexe no tabuleiro político? Nós temos aí um minuto e meio, Ivan, para as suas considerações. Bom, vamos falar então sobre a geopolítica da área. O grande vencedor, o país que é o grande vencedor nessa situação toda é a Turquia, que aumenta a sua influência. Mas aí, como tudo é relativo, a vitória não é também completa, porque qual é o problema? A 4ª parte da Síria está na mão dos curdos. Os curdos são uma minoria étnica que também existe em outros países, inclusive na Turquia, e que tem a aspiração de formar um país independente. Então, para a Turquia, esses curdos são um perigo. Então, aí temos a possibilidade de um novo conflito. A Turquia, já no passado, ela entrou no território da Síria para enfrentar os curdos. Então, aí é um dos problemas para a Turquia. Embora ela tenha aumentado a sua influência no Oriente Médio com essa derrubada do Assad, ela tem o problema desses rebeldes curdos, né, que são inimigos da Turquia. Quanto a Israel, qual é a vitória de Israel em tudo isso? Israel, de certa maneira, desbaratou, destruiu todo o esquema que o Irã tinha montado anti-Israel no Oriente Médio. Porque o Hamas está bastante arrasado. O Hezbollah sofreu grandes perdas. E qual é a questão? O Irã não pode mais reabastecer o Hezbollah com armas, porque ele fazia isso através da Síria. E agora, caindo o regime do Assad, o Irã já não tem como reabastecer com armas por terra o Hezbollah. Então o Irã, nesse sentido, é o grande derrotado. Agora, ao mesmo tempo, há outro problema. Israel não confia
nesses rebeldes que são fanáticos islâmicos, a maior parte fanáticos islâmicos, né? Principalmente esse grupo HTS, o grupo principal. Qual é o problema? Israel está preocupado porque o Assad, embora fosse o inimigo, ele impedia ataques terroristas contra Israel partindo do território sírio. Ele sempre respeitou essa, digamos, trégua entre Israel e a Síria. Agora, esse grupo ninguém sabe o que vai acontecer. Tanto é que Israel já anunciou que vai ocupar parte do território sírio. Israel já avançou um pouco no território sírio e vai fazer uma espécie de zona de proteção dentro do território sírio para impedir ataques provenientes do território sírio. Outra coisa, Israel ontem mesmo realizou 3 bombardeios aéreos contra Damasco, destruindo instalações militares, porque tem medo de que uma série de armas caiam nas mãos desses rebeldes. Você pode ver a complexidade do problema. E por último, a questão dos refugiados. Vão voltar efetivamente, né? São 5 milhões de refugiados sírios. Eles vão voltar para a Síria, um país que está destruído. Há todo esse problema que vemos nesse momento. Ivan, situação realmente bem complexa lá na Síria. Ivan, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, ter atendido ao nosso convite. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. Então conversamos com o Ivan Godoy, que falou aí sobre a situação complicadíssima, né, na Síria, depois aí da queda. Sempre estava complicada a situação, né, Gisele? E agora com a queda de Bashar al-Assad, outras complicações ocorrem no país nesse momento. É verdade, muito bem explicado aí pelo Ivan Godoy, uma situação complicadíssima, porque são vários grupos, o Bashar al-Assad não caiu por conta de um grupo rebelde, são vários grupos querendo o poder e que também lutam entre si. É uma situação realmente muito difícil. Dedo de prosa, um tema de interesse do cidadão. Vamos lá. Hoje vamos falar de uma praga mundial. Não é sobre alguma epidemia ou um inseto que devasta plantações. O nosso assunto é corrupção, porque hoje, 9 de dezembro, é o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Foi nessa data, há 21 anos, que representantes do Brasil e de outros 101 países assinaram no México a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. A ONU, certa vez, divulgou o resultado de um levantamento que apontou que 2 trilhões e 600 bilhões de dólares são roubados todos os anos em atos de corrupção. Isso corresponde, gente, a mais de 15 trilhões e 600 bilhões de reais, valor que supera o produto interno bruto do Brasil em 2023, que foi de 13 trilhões de reais. A contabilidade das Nações Unidas ainda informa que os corruptos recebem a cada ano $1 trilhão em subornos, cerca de 6 trilhões de reais. É muito dinheiro. Imagine quantas escolas e quantos hospitais poderiam ser construídos e mantidos com toda essa grana. Milhões de pessoas poderiam ter acesso à educação de qualidade e outros milhões que não conseguem atendimento médico poderiam se tratar em hospitais bem equipados. O que dizer do grande contingente de pessoas que hoje não têm acesso à água tratada e a uma rede de esgoto? Se parte do dinheiro desviado pela corrupção fosse aplicado em saneamento básico, quantos casos de doenças poderiam ser evitados? Esse breve raciocínio mostra como a corrupção literalmente mata, e é uma coisa que deveria ser combatida por toda a sociedade. Bem, quando escutamos a palavra corrupção, geralmente associamos com a política. Desvios de dinheiro, falcatruas, propinas e outras práticas condenáveis. Mas será que a corrupção está restrita a práticas que desviam milhões de órgãos públicos? Não, ela está presente no dia a dia e vamos ser sinceros, pode ser que já tenhamos nos envolvido em algum ato de corrupção. Como assim? Talvez você esteja se perguntando. Eu nunca tive nada a ver com escândalos como orçamento secreto,
máfia dos sanguessugas e o mensalão. Não é desse tipo de corrupção que estamos falando. Já faz alguns anos que a Controladoria Geral da União, órgão do governo federal de combate a desvios de dinheiro, lançou a campanha Pequenas Corrupções, Diga Não. O que seriam pequenas corrupções? Meu caro Gesiel Carvalho, vamos a algumas delas. Apresentar um atestado médico duvidoso para justificar uma falta ao trabalho ou uma falta do filho à escola, quando na verdade o motivo da ausência foi outro. Oferecer uma cervejinha para o guarda para que ele faça vista grossa a uma infração de trânsito. Perceber na hora que o caixa do supermercado deu R$5 a mais de troco e ficar caladinho e embolsar o dinheiro. Colar na prova para passar de ano na escola ou ter uma melhor classificação em um concurso público. Bater o ponto pelo colega de trabalho para que ele não leve uma falta e tenha o salário descontado. Usar o sinal de internet do vizinho com conhecimento dele ou não. Comprar um produto falsificado porque ele é mais barato que o original. Gente, como deu para notar, combater a corrupção não é só tarefa da polícia, da justiça, do Ministério Público e dos chamados órgãos de controle, como a Controladoria Geral da União. Essas instituições têm sim que aprimorar as ferramentas para descobrir desvios e punir os corruptos que drenam para contas particulares uma montanha de dinheiro que deveria beneficiar toda a sociedade. Mas o combate à corrupção também começa dentro de casa, exercendo e ensinando no dia a dia valores como ética, honestidade e respeito, e dizendo não a práticas antiéticas que para muita gente ainda são culturalmente aceitas. É por isso que a data de hoje, 9 de dezembro, o Dia Internacional de Combate à Corrupção, é bem mais próxima de nós do que talvez imaginássemos. Parlamentos do Mundo. O legislativo hoje e através da história. O Parlamento da Geórgia. Dizem que a verdade está no vinho, mas o que talvez vocês não saibam é que essa bebida milenar surgiu há pelo menos 8.000 anos na Geórgia, um país situado no sul do Cáucaso entre a Europa e a Ásia. Até hoje, os georgianos cultivam as uvas nos férteis vales e nas encostas das montanhas. Com um território de 69.700 quilômetros quadrados e uma população de quase 4 milhões de habitantes, a Geórgia tem uma longa história, uma cultura vibrante e é um dos mais antigos países cristãos do mundo. A área da atual Geórgia abrigou diversos reinos, entre eles a Cólquida e a Ibéria. Na mitologia grega, a Cólquida era o local onde Jasão e os argonautas foram buscar o Velocino de ouro. Segundo especialistas, os habitantes locais tinham a prática de utilizar a lã para peneirar o pó de ouro dos rios. Na antiguidade, os reinos da Geórgia foram aliados dos romanos por 4 séculos. O culto de Mitra, crenças pagãs e o zoroastrismo eram praticados na região. Mas no ano de 337, o rei Miriam III declarou o cristianismo como religião oficial. A dinastia Bagrationi governou boa parte do que é hoje o território da Geórgia durante quase 1000 anos. O país enfrentou diversas invasões dos mongóis, turcos otomanos e iranianos. No final do século XVIII, a Geórgia passou a sofrer uma interferência cada vez maior dos russos, que enfrentavam os iranianos no território georgiano. No início do século XIX, a Geórgia foi anexada pela Rússia e passou a fazer parte do Império Russo.
A nobreza georgiana foi forçada a jurar fidelidade à coroa imperial da Rússia em 1801. Aliás, um dos principais generais do exército russo que enfrentaram as tropas de Napoleão Bonaparte foi Piotr Bagration, um dos descendentes da dinastia dos Bagrationi. Após a Revolução Russa de 1917, a Geórgia declarou sua independência no ano seguinte. Mas ela não durou muito tempo, pois o Exército Vermelho entrou na capital georgiana, Tbilisi, e instalou um governo comunista. A Geórgia passou a fazer parte da República Socialista Soviética da Transcaucásia, que unia os territórios georgianos, armênios e do Azerbaijão. Finalmente, em 1936, surge a República Socialista Soviética da Geórgia. Durante o período soviético, os georgianos procuraram se defender da russificação, mantendo especialmente a sua língua, reconhecida como uma das mais antigas do mundo, de acordo com o embaixador Zurab Meshchedilishvili, que chegou ao Brasil em 2024. O diplomata destaca que a língua georgiana tem uma escrita única, considerada pela Unesco um monumento do patrimônio cultural da humanidade. Seu alfabeto foi estabelecido antes mesmo do cristianismo. O embaixador georgiano ressalta a luta permanente de seu povo para manter a língua nacional no período soviético. Un momento crucial ocurrió en 14 de abril de 1978, quando os georgianos protestaram contra a decisão do governo soviético de abolir o georgiano como língua oficial. Milhares se reuniram na avenida principal em Tbilisi, exigindo que o governo reconhecesse o georgiano como língua oficial. Os protestos acabaram levando ao estabelecimento da língua georgiana como língua oficial do país. Em 1991, pouco antes do colapso da União Soviética, a Geórgia declarou sua independência. No entanto, o embaixador Meshchedilishvili relata que o país enfrentou, desde o início, um problema grave com os movimentos separatistas nas regiões da Abcásia e Iskimvali, instigados pela Rússia. O conflito armado resultou na limpeza étnica de georgianos, deixando centenas de milhares de deslocados internos e refugiados, e fazendo que o governo georgiano perdesse o controle sobre cerca de 20% do território nacional. O diplomata destaca que, desde então, a Rússia tem se envolvido diretamente no apoio aos separatistas, até chegar à agressão militar aberta contra a Geórgia em 2008. Mesmo assim, o governo russo, em sua propaganda, procura se apresentar como uma força estabilizadora na região. Passaram 16 anos e 16 anos depois, a Federação Russa continua a minar persistentemente a soberania e a integridade territorial da Geórgia por meio de sua presença militar ilegal e ocupação das regiões da Geórgia em flagrante violação dos princípios e normas fundamentais do direito internacional, da Carta da ONU e de não cumprimento de outros compromissos internacionais, entre outros o Acordo de Cessar-Fogo de 12 de agosto de 2008, mediado pela União Europeia. As ações provocativas deliberadas de Rússia visam explorar a ocupação e a presença militar ilegal em solo georgiano como uma ferramenta para exercer pressão política e desestabilizar a Geórgia. Desde a independência, a Geórgia é uma república unitária e semipresidencial.
O país tem um parlamento unicameral composto por 150 deputados eleitos diretamente pela população. Assim, segue uma tradição iniciada ainda no século XII, no Reino da Geórgia, quando a rainha Tamar criou o primeiro parlamento georgiano. Parlamentos do Mundo é um quadro redigido e apresentado por Ivan Godoy. Seleção musical, Felipe Cafino. Trabalhos técnicos, Daniel Leite. Agenda do Senado. Quem está na ponta da linha agora é o Gilberto Guerzoni, consultor legislativo do Senado. Ele vai trazer os destaques da agenda do Senado nesta semana. Guerzoni, bom dia para você. Bom dia, Adriana. Guerzoni, mais uma semana repleta aí de projetos, matérias importantes, inteligência artificial, regulamentação da reforma tributária. Conta pra gente aí o que esperar dessa semana aqui no Senado. Pois é, essa semana aí promete uma atividade mais do que intensa, né? Essas duas últimas semanas do ano legislativo devem ser de uma correria tremenda, né? Você já citou aí dois pontos da pauta importantes nessa semana, né? Inteligência artificial foi aprovada pela comissão semana passada, deve ir para o plenário nessa semana, um tema bastante polêmico, né? Deve atrair várias atenções essa semana. Tem outros temas também, né? O orçamento, a gente está aí na corrida do final do orçamento, há uma expectativa se vai ser possível votar o orçamento nessas 2 semanas, mas do ponto de vista da questão orçamentária, o mais importante é a votação da LDO, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem que ser votado até o fim do ano, né? O orçamento deve ser votado, é aconselhável, é interessante que seja votado, mas ele pode ser votado aí no começo do ano que vem. A gente tem vários precedentes disso, né? Não é o ideal pro governo, mas às vezes politicamente não é possível. Mas a LDO tem que ser votada, porque senão o orçamento não pode ser executado em nenhum ponto, né? Então a gente paralisaria o pagamento de benefícios, né? O pagamento de salários dos servidores públicos, os serviços todos da administração pública, e a LDO, que deveria ter sido votada no primeiro semestre, não pode ser votada, né, por uma série de razões aí. E essa semana a Comissão Mista de Orçamento deve votar o relatório final da LDO, porque ela tem que sair ainda esse ano. Mas com tudo isso, provavelmente o grande destaque da semana deve ser o outro ponto que você citou, que é a regulamentação da reforma tributária, né? A gente tem já hoje uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça. O senador Eduardo Braga vai ler o relatório do projeto, né, o projeto de lei complementar 68, que é a regulamentação, uma das regulamentações da reforma tributária. A ideia é que hoje o senador apresente o seu relatório, né, seja dado vistas aos membros da comissão, e a votação ocorra na quarta-feira, ainda pela manhã, né, uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça destinada exclusivamente a essa pauta, né? Haverá algumas autoridades também, mas do ponto de vista deliberativo só essa pauta, e essa matéria já está pautada para quarta-feira à tarde no plenário, né? A expectativa é que haja um requerimento de urgência da comissão e que a matéria já vá para o plenário hoje, quarta-feira à tarde, ou seja, é o tema que deve dominar aí a semana no plenário, né? Um tema extremamente importante, tramita aí desde o primeiro semestre aqui no Senado, é fruto da reforma da constitucional aprovada no ano passado, e é um tema que envolve praticamente todos os interesses do país, né? Interesse do contribuinte, interesse das empresas, dos estados, dos municípios, da União. Não é um tema muito fácil de
de conciliar. E deve ser o grande ponto aí dessa semana a votação dessa matéria, e que vai ter ainda uma série de outros pontos. As comissões, nós temos aí mais de 20 reuniões de comissões essa semana. A Comissão de Assuntos Econômicos deve ter aí a sabatina dos diretores do Banco Central, que também é um tema que gera uma tensão bastante grande, vários empréstimos internacionais sendo votados na Comissão de Assuntos Econômicos. As matérias devem ir para o plenário depois, ou seja, vai ser uma corrida grande aí nessa penúltima semana do ano legislativo. Os senadores vão ter que se desdobrar para votar todas as matérias. Vamos aguardar. Gilberto Guerzoni, muito obrigado aqui pela sua participação, sempre bem-vinda. Um abraço para você e uma boa semana. Igualmente, obrigado. Entrevista. Capital do Uruguai, Montevidéu foi na sexta-feira palco de um anúncio histórico. O acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, um mercado de mais de 700 milhões de consumidores. Foram 25 anos de negociações e agora o texto do acordo está pronto para revisão, ao ser submetido aos parlamentos dos países do Mercosul, o Brasil entre eles, e dos 27 países da União Europeia. Vamos conversar agora sobre o assunto com o senador Nelsinho Tradi. Ele é do PSD de Mato Grosso do Sul e presidente da representação brasileira no Parlamento do Mercosul, o Parlasul. Senador Nelsinho Tradi, muito bom dia. Muito bom dia, Adriano. É um prazer estar falando com a Rádio Senado. Permita-me enviar um abraço especial a todos os campograndenses. Campo Grande é cidade morena, capital do Mato Grosso do Sul, e a Bela Vista, que eu sei que também pega o sinal da Rádio Senado. E a todos vocês que estão nos ouvindo. Rádio Integração FM em Bela Vista, 104,9. Senador Nelsinho Tradi, o que esse acordo pode significar para o Brasil? Muito bem, esse acordo, ele vem sendo construído há mais de 2 décadas. Fazem 25 anos que ele foi iniciado a sua tabulação. E a partir do momento em que houve a concordância e a anuência da maioria dos países que compõem os blocos União Europeia e Mercosul, ele finalmente emergiu para poder, na prática, fazer com que esse mercado tão importante, principalmente para o setor agro, possa aquecer, possa ser fomentado, possa ser estimulado para produzir um movimento econômico que venha impactar diretamente na economia e no desenvolvimento, principalmente dos estados que têm no setor agro a sua força da economia. Então, senador, tem aí grandes oportunidades para o agro, né? O seu estado, Mato Grosso do Sul, é um dos expoentes aí no agronegócio. No entanto, países como a França, né, que também é uma forte produtora de produtos agrícolas, tem forte oposição em relação a esse acordo. Como é que pode ser vencida essa oposição de um país como a França, que é a segunda maior economia da União Europeia? Bom, o acordo, ele está previsto em 2 pilares. O pilar comercial, que envolve exatamente essa questão que você abordou, e o pilar político das questões, das políticas a serem desenvolvidas entre os blocos dos países membros. A questão comercial, conforme diz a legislação, ela precisa ter 57% dos votos para ser aprovada. Aí o que acontece? Mesmo com a oposição da França e da Polônia, são os 2 países do bloco europeu que mais se opõem a esse acordo, e pode ser que tenha mais algum, da mesma sorte, no Mercosul, se tiver algum, a gente não tem conhecimento, a gente entende que ele continua
indo para o horizonte da aprovação. E a gente observa que, a partir do momento que isso acontecer, o que vai gerar? Por isso a reação, principalmente da França, vai gerar uma competição mais de igual para igual com os produtos brasileiros. E todo mundo sabe, qualquer um que está na beira da esquina sabe, os produtos brasileiros, eles têm uma qualidade a toda prova. Não adianta vir o CEO do Carrefour ficar falando da carne brasileira. Isso é aquele que não conhece, que nunca experimentou a carne brasileira. Porque os nossos produtos são de alto padrão de qualidade, são todos devidamente registrados e atestados na questão sanitária e tem uma forte imersão no seio da sociedade daqueles que conhecem o produto, experimentam o produto e aprovam o produto. Então isso é uma briga de mercado. O que fez com que essa declaração infeliz desse CEO do Carrefour repercutisse de forma tão negativa, porque se você se opõe ao acordo de peito aberto, falando a verdade, não tem problema nenhum. Nós estamos numa democracia, num lugar onde se tem divergências. E se você se opõe porque vai prejudicar comercialmente o seu país, não tem problema. Agora, sair falando mal de um produto brasileiro que é altamente respeitado e certificado em tudo que é lugar do mundo, é isso que fez com que a gente tivesse essa reação toda. Mas isso já passou. Hoje eu estou aqui em Montevidéu, capital do Uruguai. Às 2h da tarde vai iniciar a primeira sessão pós a aprovação desse acordo, para a gente sentir nos parlamentares do Mercosul qual é a reação deles em detrimento a tudo isso. Estamos conversando com o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul e presidente da representação brasileira no parlamento do Mercosul, Parlasul. Senador Nelsinho Trade, aqui para encerrar nossa entrevista, eu imagino que o Parlasul agora ganha ainda mais importância nessa fase de implantação do acordo. O acordo foi anunciado, mas precisa ser implantado, precisa sair do papel e ter efeitos práticos. Qual o papel do Parlasul para implantação do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia? Boa pergunta, André. Por isso eu estou aqui. E aproveito o parênteses para enviar todo especial ao botafoguense, como eu. Tem que aturar agora. Campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Tá bom. Eu não consegui assistir o jogo, pra você ter uma ideia. Tocamos o hino hoje do Botafogo aqui, senador. Tocamos o hino hoje do Botafogo. Eu estava voando para cá e a hora que eu cheguei no aeroporto que eu soube do resultado. Mas por que eu priorizei o trabalho, mesmo sendo botafoguense? Porque a responsabilidade desse assunto agora recai nos nossos ombros. Nós não podemos deixar haver uma dispersão aqui. Nós temos que unir todo mundo, dar as mãos para os estados partes do Mercosul, para a hora que esse acordo vier para ser referendado, para ser aprovado pelos nossos parlamentos, que possa ser sem nenhuma polêmica. Então, a partir de agora, a bola está com a gente e nós vamos fazer o tudo para que isso possa dar certo. Ok, senador Nelsinho Trade, muito obrigado pela entrevista. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Vladimir Espinosa e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Braga apresenta relatório da regulamentação da reforma tributária. Texto deve ser votado esta semana. Comissão do Senado lança campanha mundial pela educação pública. E o uso de extintores em carros de passeio pode voltar a ser obrigatório no país. Boa noite.
Relator da regulamentação da reforma tributária diz que mudanças feitas ao texto da Câmara vão reduzir sonegação e ações judiciais. Entre as alterações estão a isenção para as fraudas, redução de imposto para novos setores como o hoteleiro e aumento de tributo para a compra de armas. A reportagem é de Érica Christian. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, apresentou o relatório da regulamentação da reforma tributária. Entre os principais pontos estão a isenção da cesta básica, que inclui as carnes, e o cashback, ou devolução de tributos das contas de água, luz, serviços de telecomunicações e botijões de gás de 8 e 13 quilos para inscritos no cadastro único. O projeto também reduz as alíquotas para diversos setores, como o de medicamentos, e cria o imposto seletivo, que será cobrado de produtos que prejudiquem a saúde ou o meio ambiente, a exemplo dos cigarros. Eduardo Braga incluiu nessa taxação as munições e armas de fogo, além das apostas em geral. O relator destacou, no entanto, que as mudanças feitas por ele não vão representar um aumento significativo da carga tributária. Todas as mudanças do Senado representam 0,13% de impacto. E o aperfeiçoamento que nós fizemos na simplificação e na segurança jurídica me leva a crer que nós teremos uma redução brutal da sonegação e do contencioso jurídico tributário. Eduardo Braga reforçou que o teto dos tributos será de 26,5% e incluiu na lista de redução de impostos todos os tipos de fraldas. Não consigo entender como é que fralda é essencial para as parturientes, para os bebês, para os idosos, nós não estabelecêssemos uma justiça social no tributo. A regulamentação da reforma tributária será votada pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário do Senado. Se aprovada com as mudanças do relator, voltará à Câmara dos Deputados. A CPI das Betes pode votar nesta semana um requerimento apresentado pela senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, que prevê a criação de um canal de denúncias sobre o aumento do vício em jogos online e o impacto das apostas no orçamento das famílias. Soraya Tronic explicou que esses casos reais vão ajudar na formulação de projetos de lei para combater o vício, como, por exemplo, o que proíbe totalmente a propaganda desse tipo de jogos. Primeiro, eliminar propaganda por completo. Como que eu vou proibir propaganda para menores de 18 anos se eles frequentam estádios, se eles passam a noite no computador? É muito difícil, nós temos que simplesmente cortar isso pela raiz, sem propaganda. Mas não aconteceu isso com cigarro? Não podemos permitir a propaganda, começa daí. Muitas não pagam o prêmio da pessoa e somem. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou mudanças no Programa Nacional de Microcrédito Produtivo, orientado para ampliar as opções de crédito a pequenos empreendedores. O projeto foi uma iniciativa da Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Microcrédito e Microfinanças e deve seguir diretamente para a Câmara dos Deputados, a não ser que haja recurso para análise no plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço. As mudanças no Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, aprovadas na Comissão de Assuntos Econômicos, têm o objetivo de permitir o financiamento de bens e serviços não diretamente relacionados às atividades produtivas. Também autorizam um valor adicional de 20% da soma dos saldos devedores do programa às microfinanças. A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, defendeu a ampliação do crédito aos pequenos empreendedores. Dessa forma, os empreendedores terão acesso a crédito para viabilizar a compra de bens e serviços fundamentais para a sua subsistência e crescimento pessoal, permitindo uma maior dedicação e qualidade no oferecimento de bens ou serviços. A proposta estabelece ainda que o Conselho Monetário Nacional vai definir limites diferenciados de taxas de juros de acordo com o custo de captação do crédito e que regulamentação posterior determinará condições especiais para acesso a recursos do FAT para instituições operadoras sem fins lucrativos. A campanha mundial pela educação pública foi lançada na Comissão de Educação do Senado. A campanha busca debater esforços internacionais e nacionais por um ensino inclusivo, qualitativo e equitativo, além de tentar resolver desafios como a desvalorização dos profissionais e cortes orçamentários. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, destacou a importância da iniciativa e afirmou ser uma oportunidade para debater também a terceirização da gestão pública na educação,
que, segundo ela, pode resultar em impactos negativos para o ensino. Isso impacta, primeiro, no direito constitucional à educação pública. Segundo, no próprio desenvolvimento das políticas públicas, no nosso caso, emanadas do MEC, pelo direito à educação, pela qualidade, pela valorização profissional. A lei de cotas no serviço público perdeu sua vigência em junho deste ano. Agora, um projeto atualiza a ação afirmativa e define 30% de vagas para negros, indígenas e quilombolas, 10% a mais do que na lei anterior. O projeto foi aprovado pelo Senado e pela Câmara, mas como houve modificações, o Senado analisa o texto novamente, antes da proposta seguir para a sanção presidencial. Os detalhes com a repórter Marina Dantas. O projeto de lei que volta da Câmara em forma de um substitutivo reserva 30% das vagas ofertadas nos concursos públicos para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas. Em casos de uso das cotas por má-fé, o candidato será eliminado do concurso. Entre as modificações feitas pelos deputados estão a redução do prazo de revisão do programa de 10 para 5 anos e o fim das bancas de heteroidentificação, formada por especialistas com o objetivo de evitar fraudes. O projeto é de iniciativa do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que quer retomar o texto como foi aprovado pelos senadores. Vamos lutar para que haja mais inclusão, mais justiça, mais cidadania e, de preferência, que a gente rejeite as emendas que foram colocadas na Câmara dos Deputados. É um retrocesso em relação àquilo que o Senado tinha aprovado. Depois de aprovado pelos senadores, o projeto seguirá para a sanção presidencial. A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, criticou o veto do presidente Lula da Silva ao projeto que dispensa de reavaliações periódicas os aposentados por incapacidade permanente, irreversível e irrecuperável. A parlamentar paulista ressaltou que defende a abordagem biopsicossocial, que foi a justificativa de Lula, mas que o assunto precisa ser tratado com cautela. Segundo a senadora, o veto presidencial deve ser derrubado pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem o dever de corrigir essa injustiça, garantindo que a avaliação biopsicossocial seja utilizada como um instrumento de inclusão e não como uma barreira ao acesso aos direitos já conquistados por esse segmento. O uso de extintores de incêndio em automóveis de passeio pode voltar a ser obrigatório no país. Um projeto com esse objetivo está na lista de votações do Senado para esta semana, como informa o repórter Pedro Pincer. De autoria do deputado federal Moses Rodrigues, do União do Ceará, a proposta torna novamente obrigatório o extintor de incêndio com pó ABC em veículos. Esse tipo de extintor é indicado para combater incêndios causados por combustíveis sólidos, líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos. O relator na Comissão de Fiscalização e Controle, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, defendeu a medida. Lamentavelmente, a estrutura dos bombeiros hoje, eles não chegam no local do acidente que possa assegurar segurança às vítimas, muitas vezes. Já o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, que relatou a proposta na Comissão de Assuntos Econômicos, é contrário ao projeto. Se um carro estiver pegando fogo, eu aconselho a qualquer condutor que se afaste do veículo. Não abra o capô, não tente apagar um incêndio porque ele não tem preparo para isso. Quem tem preparo para isso é Corpo de Bombeiro. Atualmente, o extintor é exigido apenas para caminhões, micro-ônibus, ônibus e veículos que transportam produtos inflamáveis. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.